Olá, eu sou o professor Hélio Tosati e irei falar sobre equações lineares homogêneas. As equações lineares homogêneas de ordem n são da forma a0, derivada enésima de y em relação a x, mais a1, derivada enésima menos 1 de y em relação a x, mais 3 pontos, mais a n-1, derivada de y em relação a x, mais a n, y igual a 0. Onde a0, a1 até a n são constantes ou funções que dependem de x. Neste vídeo estudaremos somente o caso onde a0 até a n são funções constantes. Fixado uma equação linear homogênea de ordem n, de coeficientes constantes, estudaremos como calcular a solução geral desta equação. Primeiro, tome y igual c exponencial de rx, onde c é uma constante diferente de zero. Derivando até a enésima ordem, temos a derivada de y em relação a x fica igual a rc exponencial de rx. A derivada de segunda ordem fica r² c exponencial de rx. Continuando com as contas, obtém que a derivada enésima de y fica igual a r elevado a n c vezes exponencial de rx. Substituindo os valores na equação linear homogênea, evidencie c exponencial de rx. Analisando a igualdade, temos que ela somente é válida quando a somatória de i igual a 0 até n de ai r elevado a n menos i é igual a zero, pois c exponencial de rx é diferente de zero. Portanto, podemos concluir que y igual a c exponencial de rx vai ser solução da minha equação linear homogênea se essa somatória for igual a zero. Esta somatória é chamada de equação característica da equação linear homogênea. Relembrando que a solução geral de uma equação linear homogênea de ordem n contém n constantes arbitrárias. E cy1 até yn são soluções particulares à expressão yc igual c1y1 mais c2y2 mais até cnyn será a solução geral desde que as minhas funções y1 até yn sejam linearmente independentes. Para calcular a solução geral da minha equação linear homogênea, temos que analisar os seguintes três casos sobre as raízes da minha equação característica. Quando a equação característica admite somente raízes reais distintas. Sejam R1, R2 até Rn raízes reais distintas da equação característica. Y igual C1 exponencial de R1x mais C2 exponencial de R2x até Cn exponencial de Rnx é a solução geral da equação linear homogênea. Dado o exemplo, derivada de segunda ordem de y em relação a x menos 5dy dx mais 6y igual a zero. A equação característica desta equação linear homogênea é r² menos 5r mais 6 igual a zero. Note que 2 e 3 são raízes da equação característica. Como são raízes distintas, temos que y igual c1 exponencial de 2x mais c2 exponencial de 3x é a solução geral da minha equação linear homogênea. Quando a equação característica admite raízes complexas distintas. Sejam r índice p igual a mais bi e r índice q igual a menos bi raízes complexas da equação característica. Assim, as funções y índice p e y índice q são soluções particulares da minha equação linear homogênea. Se as duas funções são soluções particulares da minha equação, temos que a soma destas duas também continua uma solução particular da equação. Organizando a soma dessas duas funções, temos y índice pq igual exponencial de ax vezes c índice p exponencial de bix mais c índice q exponencial de menos bix. Relembrando a fórmula de Euler, temos que exponencial de bx é igual a cosseno de bx mais i seno de bx
exponencial de menos bx é igual a cosseno de bx menos i seno de bx. Trocando essas informações na função, temos que para as raízes p e q, a função y índice de p e q é igual a exponencial de ax vezes a cosseno de bx mais b seno de bx é a solução da equação diferencial. Para obter a solução geral, basta somar esta solução com as outras soluções referente às suas respectivas raízes da equação característica. Dado o exemplo, derivada de segunda ordem de y mais y igual a zero. A equação característica da equação linear homogênea é r² mais 1 igual a zero. Note que R1 igual I e R2 igual menos I são raízes da equação característica. Assim, y igual C1 cosseno de x mais C2 seno de x é a solução geral da minha equação linear homogênea. Quando a equação característica admite raízes múltiplas. Se dada n raízes de uma equação linear homogênea de ordem n com p raízes múltiplas. Y igual C1 exponencial de R1x mais C2x exponencial de R1x mais até C índice P x elevado a P menos 1 exponencial de R1x mais CP mais 1 exponencial de RP mais 1x até Cn exponencial de Rnx é a solução geral da minha equação linear homogênea. Dado o exemplo, derivada de segunda ordem de y em relação a x menos 4dy dx mais 4y igual a zero. A equação característica é dada por r² menos 4r mais 4 igual a zero. Observe que 2 é a raiz dupla da equação característica. Portanto, y igual a C1 exponencial de 2x mais C2x exponencial de 2x é a solução geral da equação linear homogênea.